fato, vai tornar a faculdade de direito, de fato, inclusive. Então, toda e qualquer oportunidade, de um momento, né, de ter visibilidade à pessoa com deficiência e à pessoa público-alvo da educação especial, que não é só a pessoa com deficiência, mas não é também as pessoas com transtornos globais e também pessoas superdotadas, né, a superdotação de altas habilidades e também os transtornos funcionais. Então, toda a oportunidade que a gente está falando, né, dando visibilidade a esse público e falando da nossa responsabilidade social nesse momento de inclusão. E conversando com o Dr. Rui, acho que todo mundo aqui conhece o Dr. Rui, né, muito responsável pelo Setembro Verde, e ele adorou a ideia, só que ele se marcou conosco agora, bem agora há pouco mesmo, por conta de um falecimento na família, no mesmo horário que estaria aqui, ele está em Campinas, em 2025. Então agora eu vou já. Esquecemos alguém? Todo mundo? Ok? Então todos aqui apresentados. Eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia estar discutindo aqui é o mês que é realmente o Setembro Verde, né? O porquê do Setembro Verde. Então, dentro do mês de setembro, no dia 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que tem como objetivo a gente levantar a importância realmente da data e conscientização da população dessa pauta que é tão importante e que a gente sabe quanto que falta de políticas públicas. O Dr. Rui, a Gisele pode até completar, fica à vontade. O Dr. Rui, ele estava como presidente da APAI na ocasião, hoje ele está como vice-presidente, mas é alguém que trabalha muito pela causa da pessoa com deficiência, pelo fato dele ter uma filha com deficiência, ela tem deficiência intelectual. Quantos anos ela está? Quantos anos ela está? Eu acho que ela deve ter uns 50 e alguma coisa, eu acho. 53? Eu acho. Então é uma luta que não é de hoje, ele já luta há muito tempo e ele é um dos pioneiros dentro da nossa cidade, uma grande referência. E o Dr. Rui disse, por que só um dia de setembro? Em setembro a gente deveria aproveitar que tem o dia da árvore, que tudo se renova e a gente discutir a pauta da pessoa com deficiência setembro todo. E aí então foi instituído o mês pela luta social da pessoa com deficiência. E aí eu chamo a atenção para quando a gente tem esse termo aí, né, da inclusão social da pessoa com deficiência, porque hoje, se a gente for fazer um paralelo dentro do nosso município, a maior parte das pessoas com deficiência, elas estão dentro das instituições que atendem pessoas com deficiência, elas não estão de fato incluídas aonde elas querem estar incluídas, né? Então a gente tem um avanço a partir de 2015, que as pessoas com deficiência passam a estar nas escolas regulares. E aqui estão as professoras da rede, que é um grande desafio. Então, tem sido um grande desafio muito grande. A gente teve essa luta a partir de 2015. A pausa com a pandemia. E aí tenta voltar essa pauta. Então, até para já compartilhar a questão educacional, a luta para a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas regulares, é algo que já está na mão do Ministério Público. Então a gente tem um inquérito, o Ministério Público tem acompanhado desde 2022 como que está a educação inclusiva dentro do nosso município. A educação já ciente, já tentando se reestruturar em relação a algo que é novo para todos da rede, começou-se com as salas de recurso, que são no contraturno. E logo que lançou essa questão das salas de recursos, já começou-se, né, um grande falatório aqui no município, falando, olha, querem excluir as pessoas com deficiência. Não é justamente para que as pessoas com deficiência possam conseguir acompanhar dentro do horário regular. Então, no horário regular, ela está numa sala de aula com todas as demais crianças sem deficiência e no contraturno está nessas salas de recurso para que possa, de fato, ter o seu desenvolvimento. E aí, enquanto até advogada, eu gosto sempre de, quando eu estou explicando para alguma mãe, para algum pai, de falar da função social. Qual que é a função social da escola? Entregar o ensino. Eu tenho que entregar o ensino regular. Essas crianças precisam sair de lá sabendo. Então, se eu estou simplesmente
colocando dentro da escola e fazendo o que a gente chama de integração, mas não de fato incluindo, eu não vou entregar o ensino. E se eu não conseguir entregar, essa pessoa não vai sair com uma formação formal e não vai conseguir ser inserida muitas vezes no mercado de trabalho. Não ser inserida no mercado de trabalho, ela não vai conseguir criar a sua autonomia e não terá a sua independência. Então são ciclos. E a educação está ali na base. Então o Setembro Verde, ele é muito para a gente ressaltar que a pessoa com deficiência, ela tem direito, assim como qualquer outra pessoa, de estar inserida em todos os lugares. E aqui a gente está comentando de lugares que são essenciais. E sem esses lugares essenciais, não vão conseguir se tornar, de fato, uma pessoa adulta que tem uma autonomia e uma independência. Claro que a gente sabe que existem exceções. Existem, sim, pessoas com deficiência que não vão conseguir ter a sua autonomia, a sua independência, que vão precisar sempre de alguém ali para os seus cuidados. E aí, nesse sentido, que a gente precisa também ter um avanço de políticas públicas para que, quando faltar os entes familiares, aonde essas pessoas estarão, né? E aqui eu já entro para citar 2 exemplos e vocês podem ir conversando e participando comigo. Eu estava conversando, nós temos dentro do Conselho Municipal o Johnny, que é uma pessoa com deficiência visual, professor da rede, que faz parte lá com as meninas do núcleo. O Johnny, quando você pensa numa pessoa deficiente visual, você fala, nossa, como que se vira? Como que consegue fazer as coisas sozinho? O Johnny, inclusive, é professor aqui da casa, né? Tem 3 graduações, é uma pessoa que, apesar dele não enxergar, ele superou porque ele foi tendo oportunidades. E o Johnny compartilha com a gente que para ele ser inserido no mercado de trabalho, ele precisou falar, me contrata e deixa que eu te ensino a trabalhar comigo. Então aí a gente já vê o quanto que existe um preconceito para o outro lado, mas também um desconhecimento, porque é algo novo. E tudo que é novo, a gente tem medo, a gente tem receio. E aí a importância de discutir as pautas. Conforme a gente vai ampliando as discussões, a gente vai ampliando também um olhar para descobrir o que é novo, né? E o Johnny, ele também faz piadinhas, né, com a gente, que perguntam para ele, você é casado? Sou. Ah, mas a sua esposa também é cega? Ele fala, não, a esposa não é cega. Né? Mas você cozinha? Cozinho. Então, as pessoas têm essa curiosidade, que faz parte, mas a gente precisa que as pessoas com deficiência estejam em evidência para mostrar que está tudo bem e que elas podem ser pessoas capazes. Outra pessoa que a gente tem no conselho é a Ana Carolina, né, Terezinha? A Ana Carolina, ela é psicóloga. A Ana, ela tem paralisia cerebral e ela até participou de uma escola essa semana para falar de inclusão e ela falou de uma forma bem lúdica para as crianças. Eu saí da barriga da minha mãe com 6 meses e fiquei um tempo sem respirar. E aí foi isso que causou. Então eu não mexo meu braço, eu não consigo andar. E aí ela foi compartilhando com as crianças. Então a Ana hoje ela é funcionária pública aqui também da nossa rede através de um processo. Ela teve que entrar com ação judicial, apesar de ter sido aprovada no concurso público, porque entendia que ela não era capaz. Que ela não poderia desenvolver a função dela de psicóloga do CREAS, dentro do nosso município, dentro da área da assistência social. Por que achavam isso? Porque ela tem dificuldade na fala. Então, principalmente se ela fica nervosa, a gente tem que pedir para ela, calma, fala de novo. Então, por conta dessa dificuldade, entenderam que ela não era uma pessoa capaz. E ela entrou com uma ação judicial e ela está desenvolvendo a função dela, mostrando o quanto que ela é uma pessoa capaz. Ela tem dificuldade de trabalhar com o Wagner lá, né, Wagner? Tem dificuldade? Tem dificuldade. Tem mais dificuldade. O espaço não se adaptou de jeito nenhum às funções dela. Então, Para ela tudo é difícil. Então ela falou que às vezes ela passa raspando mesmo nas portas, porque as portas não estão preparadas. Micro-ondas é no alto, micro-ondas não para baixo, para ela poder esquentar o almoço dela. E aí, Cris, você quer compartilhar? Ela trabalha comigo, ela não entra na cozinha. Não entra. Onde a gente vai, quando a gente chega de manhã para tomar aquele café, confraternizar, ela tem que ficar do lado de fora, porque não entra, né? Eu, apesar não, né? Graças a Deus, eu estou com a minha motoca aqui, mas eu ando.
Então eu vou lá no café, tomo meu café, volto, e a Ana não tem essa possibilidade. Por isso, estava aqui com a gente, a prefeitura fez uma obra sem a prefeitura saber. Porque para ela participar da reunião da Casa dos Conselhos, quem não conhece a Casa dos Conselhos, o CREAS, é colado. Só que tinha uma rampa, tinha um degrau, que ela não conseguia ir. Aí, através do Ulisses, nós conseguimos na prefeitura, fizemos a rampa sem a prefeitura saber. Aí depois a prefeitura um dia foi lá querer saber onde que era para fazer a rampa, para ela poder participar do conselho. Então, assim, ela é muito cerceada realmente das suas potencialidades, porque o meio não está preparado para receber. E aí, por que a gente está compartilhando isso? Nós estamos falando de exemplo de duas pessoas que estão dentro do conselho e que a gente consegue ter ali um contato a todo tempo. Eu vou interromper um segundo. Gente, essa querida, eu vou mostrar depois o material dela para vocês. Tudo bem com vocês? Você quer ficar um pouquinho ou você tem que ir? Não, já tem que ir. Não, já tem que ir. Obrigada. Mas eu vou apresentar depois seu livro aqui. Eu dou Tá? compromisso agora. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. E então a gente está compartilhando de situações que são situações reais, que estão ali próximos do nosso dia a dia e que a gente vê o quanto que tem de obstáculos para de fato estarem incluídos. E aí quando a gente avança um pouco mais, a gente vamos pensar no nosso município como um todo. Então, falando da questão da acessibilidade, pensando na questão da acessibilidade de espaços físicos, a gente tem um termo de conduta e ajuste que o município tem com o Ministério Público desde 2016? Desde 2016. E não foi cumprido até hoje. Já com multa, já tem multa diária. E não está cumprido. Então a gente falou que a gente tem da parte TEA, que a gente já tem aí a educação, né, que a gente já tem investigação, o Ministério Público acompanhando para que de fato as políticas públicas aconteçam dentro do nosso município, pensando na parte da educação, né, inclusiva. A parte de acessibilidade, naquela época se falava mais de acessibilidade apenas física, a gente já tem também o Ministério Público acompanhando e ainda assim a gente tem tantos espaços que não estão adequados para que a pessoa que tem uma deficiência física acessar. E aí é importante a gente lembrar que quando a gente fala da acessibilidade, ela não está pautada apenas na questão física. E aí a gente precisa avançar, né? Aqui mesmo vamos falar da questão, vou usar aqui, tá? Vamos falar da questão da acessibilidade para a pessoa com deficiência visual. A gente precisa do piso tátil, a gente precisa da do braille. Então, onde a gente vai, é difícil a gente encontrar. E como que essas pessoas conseguem, de fato, ter esses acessos? Né? Ali na Secretaria da Educação mesmo, que o Johnny está alocado trabalhando. Não tem acessibilidade. A gente não vê aquela calçada. Pelo amor de Deus. Aonde está, né? Até para... O Wagner Alves se recusou uma vez em fazer uma reunião lá. Ele ia representando inclusive o conselho, ele falou, eu me recuso. Porque realmente não tem acessibilidade. Então, por mais que tenha uma pessoa ali trabalhando que precisa, a gente falou também o exemplo da Ana, a gente não tem esse respeito. Então, imagine com todas as demais pessoas que não estão ali no nosso dia a dia. Imagine que todas as políticas públicas, mais de 10, 20 indicadores de necessidades acessíveis. Aliás, a política já vai. Então, olha, quarta-feira vai ser apresentado o plano, e aí vocês vão ver que tem chamado para todas as secretarias, todas, né? Uma lista enorme de questões que estão faltando, que estão necessárias. Eu acho que seria bom se vocês fossem tomar contato com isso. Eu acho que é interessante. É às 8h30, quarta-feira, agora, 8h30. Lá na casa de vocês. Então, com base em todas essas dificuldades, o que o Conselho Municipal entendeu? Né? Aí, falando ainda que não é só a questão física, a gente teve também, atendendo no Conselho, a questão até de uma munícipe aqui, que ela perdeu a audição
durante a gestação dela, com 2 ou 3 filhos pequenos, e ela já teve a situação de ter que levar ao médico e não conseguir saber o que o médico está falando, qual que é o diagnóstico das crianças, porque ela não ouve. Ela já teve situação, o marido trabalha à noite e ter gente no portão dela e ela não conseguir ligar para chamar a polícia, chamar uma ajuda, porque ela não vai conseguir ouvir com as crianças pequenas. Então são coisinhas que a gente fala assim, nossa, nunca tinha parado para pensar, mas é real e é necessário. Então as pessoas vêm trazendo para o conselho essas demandas e aí o conselho, reunindo todos esses pontos, a gente chegou à conclusão que o primeiro ponto é a gente realmente saber onde estão as pessoas com deficiência no nosso município e quais são de fato as dificuldades. E foi então lançado o Censo Municipal da Pessoa com Deficiência. Esse censo municipal, o Ulisses está ali ó, de chefe, ele tem toda a participação nesse censo, ele nos ajudou, assim como o Wagner Alves também, a procurar que local, que município que tem, aonde tem, para saber se deu certo, quais foram as perguntas, para junto com o conselho a gente conseguir trabalhar e desenvolver esse censo municipal. E aí eles trouxeram para a gente Paraíba, estado da Paraíba, que tem o censo. Fizemos algumas reuniões para saber como eles fizeram. Eles compartilharam todas as perguntas, discutimos dentro do conselho, discutimos também com as entidades, encaminhamos para que cada uma pudesse dar um feedback. E aí a gente conseguiu compilhar um número grande de questões, mas são questões necessárias, e lançar o censo da pessoa com deficiência, que foi lançado em dezembro do ano passado. Vocês aqui, vou falar mais aí com as famílias e com quem tem deficiência, já ouviram falar do censo municipal da pessoa com deficiência? Não? Então a gente realmente percebe que a gente precisa mais dessa divulgação para que as pessoas de fato participem. Então hoje nós temos 497 respostas dentro desse censo e pegando essas respostas a gente consegue verificar aonde as pessoas estão, quais são as deficiências e fazer sugestões de políticas públicas. A gente sabe que tudo depende de dinheiro. O município não vai lá e vai investir em tudo que a gente precisa, porque a gente está falando que a gente não tem quase nada e a gente precisa sair desse zero. Então vamos ter que ver as prioridades. E o censo vai nos ajudar em relação a essas prioridades. Uma das prioridades, antes mesmo do censo, que nós identificamos enquanto conselho e aconteceu, foi atendimento para pessoa com transtorno do espectro autista na área da saúde. Ah, mas por que isso? Então nós aqui em Valinhos temos a APAI, que o último número que nos passou, eles estão atendendo 473 pessoas, geral, a APAI como um todo. E aí dentro da APAI como um todo, eles têm convênios. Então eles têm o convênio com a saúde, que atende 130 pessoas com transtorno do espectro autista, e tem mais não sei quantas vagas para deficiência intelectual e múltipla. A gente tem a educação, que aí a educação, que a Gisele é a coordenadora, ela se divide em 2 pontos. Um ponto é a educação a nível estadual, que são as pessoas com deficiência que não conseguiram ir lá para o ensino regular. Quando teve essa mudança na lei, eram pessoas que já não tinham mais como ir. Então, continua dentro da escola, ali na paz. Lembra quantos estão? Hoje eu tenho 56. 56. Tem autistas que não deram conta mesmo, sabe, de sofrimento na rede regular. E falei com uma deficiência intelectual. Então, está ali sendo atendido pelo Estado. Não se sabe até quando que tem esse convênio, mas tem esse convênio por enquanto. E aí tem também com a rede municipal para atender deficiência intelectual e múltipla, que seria no contraturno. Então, essas crianças, adolescentes que estão indo num período lá na escola regular, no outro período estão ali com a PAI. Tá? E temos também o convênio com assistência social, que seria mais a parte de convívio, de oficinas, de inserção ao mercado de trabalho. Então também tem um número ali de
atendido ali na APAE. Além da APAE, a gente tem a ACESA. Então, a ACESA, ela tem um atendimento ali de crianças e adolescentes da rede municipal com transtorno do espectro autista, convênio com a educação, que atende sempre. Então, vejam, deficiência intelectual e múltipla, educação está lá na APAE, TEA está aqui na CESA, certo? E aí a gente começou a ter, e também surdez, né? Também convênio com a surdez, que é aqui com a CESA. A gente não tem no nosso município nenhuma instituição atendendo pessoas com deficiência visual. A gente não tem aqui. Então a gente já começa por um grande ponto de exclusão, porque a gente não tem um atendimento. Nem com a provisão hoje tem. Hoje o município tem a educação, a saúde não, só a educação. E aí o que a gente entra de grande problema? A educação é até que série? Até o nono ano. Depois que sai do nono ano, a gente não tem mais o atendimento no caso da deficiência visual, no caso da surdez, e para os casos de TEA e deficiência intelectual e múltipla, também a gente não tinha. Olha, no nono ano tem um detalhe que é bastante importante. Esse convênio que a gente tem com a educação é só para quem está na escola municipal. Ou seja, nem todas as escolas municipais vão até o nono ano. A maioria até o sexto ano. São poucos que têm até o nono ano. Ou seja, já perde o atendimento. Aí essas demandas começaram a chegar no conselho. Foram chegando, olha, eu não tenho mais, porque eu era atendida, agora eu não sou mais, eu estou na escola estadual, então eu não tenho direito. E aí o conselho levantou, o primeiro ponto, é demanda da saúde. Primeiro ponto. Então a educação do município está atendendo uma demanda que é uma demanda de saúde. E aí foi com isso que conseguiu as 130 vagas na APAE para atender a área da saúde, que aí não importa idade, não importa escola, é saúde, vai ser atendido lá. Só que ainda não deu conta, porque foi criando-se uma fila tão grande de espera, tão grande, que quando se descobriu isso, colocou diretamente lá na APAE 130 e ainda assim ficou uma lista de quase 200. não, e aí houve um problema muito maior, chegou um problema enorme na vida, vai eles compraram-se vaga. Aí o município mandou todas essas 140 pessoas e os nossos assistidos dentro da PAI ficaram desassistidos pela saúde. Porque os meus alunos da escola, com o Estado, que é a escola lá dentro, ficaram sem as terapias. Aí tivemos que correr atrás de consertar esse convênio com a saúde. Porque aí começou a atender o pessoal que vinha de fora, porque compraram essas vagas e nós estamos sendo nós estão ali para ser durante um tempo por conta disso. E aí veio então o Centro de Referência do Autismo. Então o Centro de Referência do Autismo, ele vem para desafogar essa demanda da área da saúde que não conseguiu ser resolvida com as vagas que foram para a PAI. A CESA na época disponibilizou vagas também, mas eles acabaram não fechando a área da saúde com a CESA e trouxe o Centro de Referência do Autismo, 60 vagas, que não foi suficiente, aumentaram então para 120 vagas e nós ainda temos uma lista de espera de cerca de 200 pessoas sem atendimento. Vejam que a gente não zera, a gente não sai desse número, a gente fica entre 180 e 200, 180 e 200, né? E me deixa muito chateada quando eu ouço que está acontecendo fábricas de laudo de TEA. Não, gente. A gente tem médicos com conhecimento que antes nós não tínhamos conhecimento. Essas crianças, essas pessoas que estão nessa lista de espera são hipótese diagnóstica. Então a hipótese diagnóstica vai depender de um trabalho, de um acompanhamento, para aí sim fechar laudo ou não. E eu converso bastante isso, tanto com a Renata da CESA como com a Márcia da PAI, e elas me falam, infelizmente, laudo de forma errada é mínimo, quase não existe. Fala de pessoas que estão no dia a dia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em simplesmente achar que é uma moda, que não é uma
é uma necessidade, é uma realidade e a gente precisa se preocupar. Então, por que eu estou falando de todos esses números para vocês? Se a gente não tem nenhum atendimento na área da saúde, muitas vezes eu não tenho ali, né, um respaldo efetivo que é necessário na área da educação, como a gente vai conseguir avançar? Então, a gente precisa sim que a base esteja estruturada para a gente conseguir avançar esporte, cultura, mercado de trabalho e todas essas demais demandas, tá? O censo dessas 497 pessoas que responderam, a Teresita vai estar falando para vocês um pouquinho da porcentagem por deficiência e aí a gente já segue aqui conversando um pouco. Eu acredito que vai ter mais dados do censo, mas ele está ainda aberto. Ele está aberto, ainda bem. Nós precisamos fazer uma referência para o plano, nós vamos debater esses 490 pela família. Desses deficiências, dois ou 5%, um só, 2%, deficiência física, 30%, bastante, intelectual leve, 2%, intelectual moderada, 25%, intelectual grave, 10%, sincronidão, 8%, visual, três visões, tem a cegueira, 1%, monocular, 2%, e visual baixa, 10%. Agora, o que deu um número muito expressivo é o TEA. É bastante. Agora, isso é muito levado em consideração. Isso está acontecendo se não aumentar a beleza. E nós temos na escola muito mais do que isso, já constatado na faculdade, a gente se preocupa por que não foram responder o censo. Está vendo que não estão dando importância a responder o censo. E ele é fundamental para planejar o futuro. Eu lembro, nós participamos aí até da elaboração do censo. Mas agora, vocês falaram, por quê? Só da nossa parte, 147, mais 200 vocês têm 400, né? Não, mais. Então já são mais de 500 pessoas fazem essas instituições. Mas aí eu estou pensando, isso já tem algum tempo para ver divulgado uma quantidade de países. Então, eu também agora estou aqui, como a gente vai saber eu divulgar novamente para que eles tenham não responder para a gente ter o tempo de a gente tem que fazer isso. Eu acho que o sistema rejeita, né? Quando as pessoas já ficam Já, é pelo CPF. Ah, então. Aí a gente pode novamente divulgar para os pais. Sim. Porque eu acho que foi um período lá atrás que eu já tenho uma demanda nova aí do pessoal, essas 25 também São novos. Sim. a gente tem. Sim, a gente precisa de fato, eu até vou compartilhar com vocês, falando, né, dessa questão da inclusão social, a gente tem uma pergunta dentro do censo, que pergunta se tem, né, alguma dificuldade em interagir, fazer novos amigos, manter amizade, e a gente tem 48 pessoas com dificuldade, que existe essa dificuldade. E aí de ir para locais, festivais, reuniões da comunidade, 57% tem dificuldade. Estudar, ler um livro, 40% tem dificuldade. Quando a gente fala em brincar, passear, se divertir, 50%. Né? Então a gente está falando tanto de uma inclusão social e a gente não está vendo que essas pessoas inseridas e incluídas de fato dentro da nossa sociedade. Né? Existem alguns avanços, hoje a gente tem parque inclusivo, né? A gente tem um esporte que de fato avançou, acabou de chegar a natação agora, do Daniel, sempre é o sobrenome dele. Dias. O Daniel Dias. Então a gente tem algumas situações, mas ainda assim a gente vê que as pessoas não estão incluídas e muitas vezes não chega nem conhecimento. Na verdade, tem
usam transporte, são pessoas vulneráveis, às vezes o parque da casa não é perto da casa dela, o local de alimentação não é perto. Aí essa pessoa assim, não tem dinheiro mesmo para pegar um ônibus, né? Tudo isso também conta muito da vulnerabilidade. Que aí a gente entra muito naquela questão que Campinas tem o transporte porta a porta e que Valinhos ainda não tem. Então, o fato da gente não ter o transporte porta a porta, ele dificulta muito que as pessoas estejam incluídas e que elas possam, de certa forma, terem a sua independência, porque depende o tempo todo de alguém estar levando. Exatamente. Olha, estudado da Secretaria de Assistência, 1.416 beneficiários do BPC, beneficiários da Bolsa Família, 590. Nós temos soldado de 400 e pouco, né? Nem que está dentro de uma série de atender a resposta. De quanto? A gente tem cerca de 1/3 das pessoas então, que recebem BPC é pessoa com deficiência. Isso mostra mais ainda a situação de quanto elas estão vulneráveis. A vulnerabilidade é muito grande. E aí a gente sabe que muitas das famílias, alguém deixa de trabalhar para poder cuidar de alguém com deficiência. Mesmo a gente falando do transtorno do espectro autista, o tanto de terapia. Nem todos recebem, né? Porque tem que ter uma prioridade. Ótimo, boa observação, porque quando a gente está falando desses 500 e poucos que estão recebendo, a gente está falando que a renda é muito baixa. 1/4 do salário mínimo? 1/4 do salário mínimo. Renda per capita de 1/4. Então hoje, se a gente for pensar. O salário mínimo já não é do BPC. Quem vive com o tempo de salário mínimo? Tendo uma família. Olha, o dado que a gente está levantando é a questão da violência contra a pessoa contra um pouco novo, mas é complicado. E a posição da pessoa há um aumento maior do que principalmente contra a mulher. Aqui no censo, nós perguntamos também referente à renda familiar, mas não colocamos como uma pergunta obrigatória. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer daí participar, porque ela não quer falar sua renda, e muitas vezes ela tem medo de perder algum benefício. Então, como o nosso objetivo não é saber quanto a pessoa ganha, mas é, de fato, a gente conseguir entender a realidade para fomentar políticas públicas, a gente colocou como não obrigatório. E dentro de quem respondeu, a gente tem 24% das respostas aqui de pessoas que recebem até um salário mínimo. E a gente tem aqui a renda familiar, tá? E a gente tem 14% de 3 a 5 salários mínimos. Então também mostra que são pessoas que vivem numa situação complicada em relação a essa parte aí de renda, né? E aí eu vou trazer de novo um exemplo de uma pessoa que eu estava conversando com deficiência recentemente, e ela estava me dizendo que ela trabalha, ela tem então o dinheiro dela, mas ela vai conseguir ter mais independência se ela conseguir ter uma renda maior, porque daí ela deixa de precisar da família na questão dos cuidados básicos que ela precisa e consegue pagar alguém. Então a gente vê que a independência, a autonomia, ela vai depender de você ter uma renda, e essa renda, sendo uma renda baixa, falando de um salário mínimo, que é o BPC, essa pessoa não vai conseguir. E aí a gente vê o quanto que é importante a questão da escola, a questão da faculdade fazendo o papel dela, para de fato essas pessoas estarem inseridas no mercado de trabalho, porque a gente sabe de pesquisas que os maiores salários, né, dentro das pesquisas, segundo uma regra, é para as pessoas que têm uma formação maior. Existem exceções? Existe, mas em via de regra é isso. Então, como essas pessoas vão ter esses acessos e vão conseguir ter essas rendas para conseguir se
manter. Coisas que a gente precisa discutir e saber de como auxiliar. E aí, dentro ainda desse tema mercado de trabalho, eu vejo muita discussão referente à lei de cotas. Ah, para que lei de cotas? É muito mimimi. Essas leis de cotas que não consegue cumprir. Enquanto nós tivermos uma mentalidade extremamente preconceituosa, excludente, a gente precisa de lei para fazer com que as pessoas cumpram. E aí a gente está falando aqui da pessoa com deficiência, mas também a gente vai ter no Emprega Mais Mulher, para que as mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho. A gente vai para diversos nichos que a sociedade, com o seu comportamento, vai excluindo. Então a gente precisa sim de leis, precisa sim de fiscalização, precisa sim de multas para que isso aconteça. E reproduzindo a fala também de uma amiga, a Constituição Federal é de 1988. A gente ouve falar muito de inclusão daí para frente. Então nós que fomos criados por pessoas que não falavam de inclusão, não tínhamos uma mente aberta para a inclusão, era a minoria que tinha, a gente reproduz aquilo que nós somos criados. Então a nova geração, de fato, pode fazer toda a diferença. E aí pode ser que a gente não precisa mais da lei de cotas, porque a gente já vai ter pessoas contratando pessoas com deficiência como algo normal do dia a dia, como deve ser. Porém, pela lei de cotas, conseguimos que o sinal da assistência esteja trabalhando, ao mesmo tempo, mesmo processo de exclusão. Ou seja, é aquilo que vemos sendo incluído e depois excluído. Que é a integração. Se você não dá a oportunidade completa, não adianta nada. Incluiu, e daí? Coloquei dentro, que é o que a gente fala, integrei. Coloquei dentro, e aí, eu estou de fato incluída? Estou conseguindo ter todo o movimento dentro daquele círculo? Não, eu só estou integrada. Aí não, a gente não fez o processo da inclusão. Também, depois do projeto, a CESA foi chamada recentemente, porque por a gente trabalhar com a surpresa, também em setembro foi comemorado, né? Uma empresa nos chamou para poder falar, porque eles estavam, lógico, cumprindo a lei de cotas, tinha sim as pessoas com deficiência auditiva, mas como preparar aquela equipe de funcionários e mais eles para fazer essa coisa, como você falou, então só estava lá e estou cumprindo a lei. Por outro lado, não foi feito trabalho nenhum, nem como, de que forma iam receber uma enquete no momento da contratação, né, que estavam colocando. Então, é assim, estou lá porque tem que cumprir a lei, mas também todo esse preparo com o pessoal, e quando nós fomos lá, foi para poder falar, olha, de que forma eu me dirijo, eles trabalham numa linha de produção. Imagina, se você tocar no ombro, que é o jeito que você até toca no ombro, mas a pessoa se assustava e já perdia a linha de produção. Então, como chegar nesse pessoal na linha de produção? E aí também você vê as empresas fazendo muito disso. A gente está falando da escola, que não está preparada, mas imagina também, você sabe melhor que o mercado de trabalho, também essas empresas que só colocam também esse pessoal para poder se cumprir a lei. Por outro lado, também não fazem nada, né? Ou uma ação aqui, porque eu vou ser bem sincera, nos chamaram, mas eu acho que era só uma ação para poder publicar, de repente, no jornal deles, ou estou fazendo algo para isso. Então, eu sinceramente, assim, confesso que eu senti um pouco de sendo usada, né? Mas tudo bem, vamos lá, a gente faz a parte da gente. Mas é tudo isso que não é uma empresa pequena. E a gente tem muito realmente dessa realidade, infelizmente, né? E aí eu, enquanto advogada trabalhista, eu sempre tenho discutido isso. Se tem um acidente de trabalho, se tem um incêndio, e aí? Está preparado realmente, né? Pensando que você fale com uma pessoa que tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva. Então a gente precisa ampliar de uma forma geral. E a pauta da inclusão, ela é uma pauta que ela diz respeito a todos nós, independentemente de ter deficiência ou não.
Porque se a gente não conseguir fazer com que cada um entenda o seu papel dentro da nossa sociedade, as coisas não vão avançar. Não vão. Aqui em Valinhos, a gente tem muitas empresas que precisam cumprir cotas e mais de 50% delas não estão cumprindo as cotas. São dados da Unicamp, dentro do Instituto da Economia, eles têm feito um trabalho bem de perto em relação a isso. E quando você chega até as empresas, elas falam que elas não estão cumprindo as cotas porque elas não encontram funcionários para trabalhar. E nessa de não encontram, porque eu recebo diversas vezes as empresas procurando, eles procuram muito por uma deficiência que seja visível. Porque aí a gente entra, as meninas podem falar melhor do que eu na parte empresarial agora, que tem todo um compliance. A parte de compliance, essas empresas grandes, elas pontuam e elas têm uma visibilidade grande se elas mostrarem que elas estão cumprindo cotas. Então, minha sensação não foi em vão, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, Alá. Cumprindo com diversas demandas, e essa demanda é uma das que também está dentro da Agenda 2030, né? Então é uma preocupação muito grande. Só que aí não fazem de verdade, porque só querem colocar no papel, né? Então vocês podem reparar, mercados, Quase sempre, restaurantes síndrome de Down. quase sempre trabalhos muito mais simplórios, nada que exige uma maior tecnicidade, porque é muito mais, para eles é muito menos trabalhoso, digamos, lidar dessa forma, porque querer que seja feito de outra forma. E a maioria não acredita realmente na competência. Não acredito. Não Não acredita. preciso ir muito longe. Fui trocar um presente que você me deu na Renner. Um rapaz que fica na porta da Renner, um rapaz com síndrome de Down. E ele só fica ali de venda. Quer votar? Se você está satisfeito? E a gente pega aquela fila imensa para pagar no caixa. Não tem não. Né? Então, infelizmente, a gente tem muito disso que realmente a gente precisa mudar a mentalidade. É literalmente esse ponto. E aí a gente vê, né, as pessoas com transtorno do espectro autista, pela lei, elas estão consideradas pessoas com deficiência para os termos legais. Então existe uma discussão muito grande se é pessoa com deficiência ou se só é considerada. Eu tinha uma mania minha de falar que é pessoa com deficiência, e eu levei uma bronca do secretário da pasta do estadual, Marcos Costa, da pasta da pessoa com deficiência, que ele falou assim para mim, não é considerado. Não é considerado nos termos legais. Na prática, para a gente aplicar todos esses termos legais, a gente coloca que é, porque de fato é o que a gente tem de objetivo. Mas quando a gente vai para a parte médica, e aí foi isso que eu fui estudar para entender, existe uma discussão muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado nesses termos. E aí eu procuro agora sempre falar do jeito que está na lei, então é considerada para termos legais. E aí a gente vem com uma particularidade muito grande, porque a pessoa com transtorno do espectro autista, muitas delas têm muito mais capacidade do que a pessoa sem deficiência. E aí a gente já cria uma visão de que a pessoa com deficiência não vai conseguir, não vai ser possível. E quando essas pessoas inserem no mercado de trabalho, tem visto o quanto essas pessoas têm se destacado e dado show, né? Meu amigo autista, e era realmente fantástico. A gente brincava, as contas imagináveis, assim, já não conseguiu. Hoje ele é casado, tem 2 filhos, e o grau dele é altíssimo. Tem estatística, não. Tem uma vida assim, né? Mas desde criança, quando ele teve a oportunidade de dar acompanhamento, os psicólogos, a família inteira, e as crianças, né? A gente ficava lá com ele, era tudo normal, assim, né? A gente não entendia muito, mas a família lhe dava muito a mente dele brilhante. E eles têm também um poder de concentração muito grande. Eu tenho acompanhado algumas palestras dentro da minha área de atuação, né, direito do trabalho, e o Tribunal da 15ª tem feito, durante a pandemia, muitos dos servidores que ficaram em casa, eles tiveram um rendimento muito maior, alguns tiveram
os seus laudos durante a pandemia, porque eu acho que durante a pandemia muita coisa, né, se intensificou, outros já tinham, e são mentes brilhantes. Então a gente também precisa sair um pouco dessa questão de julgar e de achar que não é capaz. E aí essa moça que entrou aqui agora, a Camila Batista, a Camila está investigando o diagnóstico para a TEA do filho e ela fechou o diagnóstico dela. Então ela fala que ela consegue entender muita coisa que antes ela não entendia, do quanto que as terapias ajudam. E ela é escritora de 3 livros. Eu fico dando embora os livros que eu compro dela e eu tenho que ficar pedindo toda hora. Um deles é esse daqui, Sou Autista e Agora, e esse livro tem sido uma grande referência para contar para a criança que ela é autista, tem ajudado bastante. Um outro que ela tem é para que possa entender um pouquinho, né, principalmente as crianças, aí a cabecinha, então meu amigo cérebro. E um outro é de bullying, porque muito tem acontecido dentro das escolas, né? Até compartilhando com vocês da rede, ela é de Valinhos. Meu sonho é que esses livros estejam dentro das escolas, que a gente possa usar o material de alguém que está tão próximo. A Camila, ela tinha uma grande fobia em falar em público. Então, para ela chegar nesses espaços, ela chega, ela já sai correndo. Já fizemos convites para ela palestrar, para ela compartilhar a história dela, e ela tem uma dificuldade muito grande. Depois de muita terapia, tem uns 15 dias ela participou de um congresso grande aqui em Campinas, falando da história dela, falando da história do filho dela e contando um pouquinho, então, os livros. E aí a gente vê a importância das intervenções precoces dentro do autismo. Eu não sei falar da parte técnica, vocês sabem melhor do que eu, mas falando num linguajar bem simples, é o momento que a nossa cabecinha está ali em todo desenvolvimento, é tudo muito molinho. Então, quando você ensina e quando você vai desenvolvendo, vai ser muito mais fácil para que tenha esse desenvolvimento e a vida adulta seja muito melhor. E aí a gente fala muito nas intervenções precoces para a técnica. Grande desafio, porque se a gente tem uma fila imensa sem atendimento, como que a gente vai falar das intervenções precoces para as crianças aí até 3 anos e 11 meses, enfim, quase 4. Né? Síndrome de Down também. Então a gente tem muitas questões que acabam ficando perdidas pra gente, porque a gente não tem uma intervenção precoce. E aí, gente, vocês querem participar, fiquem à vontade. E Aí, reforçando só o que a Gi também falou, eu estou com uma verba positiva de 6 oficinas culturais. E você acredita que aqui dentro mesmo, com todo o nosso número, eu não consigo que todos participem? Sabe por quê? Porque eles vêm para os atendimentos. Eles não conseguem vir no segundo ou no terceiro dia por conta do transporte público. Ninguém vem. Então, até a questão social e cultural que você tem de dar, você também acaba esbarrando. Então é bem complicado. O tempo inteiro a gente fica lidando com essas situações, né? E eu vou ter um projeto também que saiu agora do yoga, que a gente também pensou para os adolescentes, a questão da respiração, trabalhar toda essa parte do yoga. Mas que aí também é com o risco de não ter público. Então é complicado. É bem complicado. Vocês não conseguem mudar o objeto da renda? A senhora fala qual dessas oficinas. Da Cronos? Não, do Cronos é do governo federal, é o que vai acabar. Mas dessas outras oficinas que você citou aí. Da verba positiva, 6 oficinas, ela já está começando, já está na metade do projeto. Na metade do projeto, mas eu não atinjo o 100%, aprendeu a capacidade do projeto que eu poderia atingir no mínimo. E tem que ser brilhante, né? Quem está acompanhando a gente nas redes sociais. Nós já tivemos isso desde lá de trás, do Deus Esperança, que a gente foi viver lá. Então, quanto a parte cultural, né? De você falar de dança, da música, do teatro, a gente está falando da dificuldade do autismo na fantasia, o simbólico, tudo isso tem no teatro. Então, às vezes, não está só no profissional, ela complementa, né? Essa terapia. Mas, às vezes, os pais também têm um certo
são muitas atividades que a criança acaba fazendo. Então, às vezes, você também acha que... Eu já até conversei com os pais sobre isso, né? Porque também tem que ver a demanda por parte deles, porque a necessidade, a escrita do projeto é nossa, de repente, não é nesse momento, e eu até falei, na próxima vez, de todos participarem também do que precisamos. Então, parte deles. E até, Rê, você está falando aí, eu estou lembrando da fala lá na PAI. Lá na PAI, a gente tem muitos que estão na idade adulta, que acaba indo 2 vezes na semana, 1 vez na semana, e a gente teve uma palestra lá, veio um grupo de mães reclamar o conselho que precisa trabalhar, precisa fazer as coisas, e o filho vai 1 ou 2 vezes só na semana. Aí eu fui falar com a Andréia, que é da pauta, né, da área da assistência. E aí a Andréia falou, Cláudia, é o que tem de atividade para eles. Então, às vezes, a gente precisa ver, e aí o censo ajuda muito, qual é o público, qual que é a idade, para que tenha atividades direcionadas. E ainda lá... Exato, porque lá eu lembro deles reclamarem que muitos vinham aqui, que tinha a faculdade da terceira idade, faziam diversas atividades aqui. E que aí com a pandemia que acabou. Mas o que acontece também, Cláudia, por exemplo, vem como a gente monta turmas, né? Então é assim, é oficina de teatro 1 hora, daí já é outra turma. E isso não é vantagem dos pais. Esses adultos, eles querem de A fato tarde toda. o período todo, o que pra gente é muito difícil. Então até também já eu vou pegar a lista de espera e vou chamar, tá bom, já fiz isso no projeto anterior. Só que daí quando eu chamo, às vezes são pessoas que precisa de uma ajuda, não tem uma autonomia, eu não consigo daí colocar dentro da oficina porque eu também não conheço. Então, já tentamos fazer de tudo. E ao mesmo tempo você disponibiliza e que não é, assim, hoje do público, né, quando a gente até tem um público mais adulto, os adultos até chegam e vêm. Mas dessa criançada que está na escola, ou que está fazendo a desperta do aprendimento, para a família fica a questão terapêutica e escola. A questão cultural acaba sendo Ficando para um outro momento. Mas eu também acredito que por uma questão, porque eu trabalho, posso só ir 2 vezes, né? Então eu acho que assim, uma organização de transporte, que como a gente tem alguns pela educação, mas não são todos que têm direito, depende da questão social também. Dá uma certa liberdade para a família, né? De deixar, vem com o transporte, a gente faz, organiza o horário da criança e passa meio que um período com a gente. Mas o restante não dá para eles virem, ficar 1 hora, depois voltar. Então, a luta é gigante. Né? Por mais até que você disponibilize serviços, às vezes essa dificuldade do cuidador, da pessoa responsável ter que levar. Mas eu acho que é sempre muito válido a gente estar fazendo essas conversas aqui, tendo esse tempo para discutir tantos pontos, né? Então, a Teresita levantou aqui, eu concordo plenamente. É porque a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de serviço do município. Não o terceiro setor tentando a todo tempo A gente quer fazer o que a gente não tem. educação, esporte, cultura, Haja venda de pizza, exato. Então, ó, exatamente, esse é um ponto essencial. Aí um outro ponto que eu acho que a gente precisa refletir e ampliar a discussão são das emendas impositivas. Então, as emendas impositivas, dinheiro do município, que cada vereador tem o seu poder de verificar para onde que vai. A gente precisa, de fato, que seja empregado porque a gente tem de necessidade. Então, essa emenda impositiva que veio para atender 25 crianças em intervenções precoces, eu achei essencial, porque vai ser porque eles estão precisando. Eles não têm atendimento para a saúde. E a gente já tem lei municipal para isso. Então, a gente precisa, aí tem a dificuldade, da continuidade. Só que é dinheiro do município. Aí, todos os outros dinheiros do município que está sendo atendido para essas 6 oficinas, não estou dizendo que está sendo dinheiro jogado fora, mas não está cumprindo efetivamente o seu objetivo, porque a prioridade dessas famílias é a saúde. Mas a verdade é que eles falam que nós estamos mas fizeram também. Então, em vez de colocar isso no orçamento e garantir tenha esse trabalho de atendimento precoce, tudo mais, ele foi uma medida positiva. Eu acho que a forma
necessidade de contabilidade Também. municipal, federal, mas eu acho que os legisladores estão lá para legislar. Você tem uma secretaria de assistência social para fazer esse trabalho. Aí você pega, deixa a secretaria sem pessoal, uma verba reduzida, e dá para os vereadores. Porque eles acabam fazendo política em cima disso. Eu também sou totalmente contra, né? Então a gente tem pessoas nessas políticas que precisam ser desenvolvidas e aí pega-se esse dinheiro, eu vou dar para tal lugar e vou falar que foi eu que dei, vou pôr minha placa. Vou dar para outro, vou falar que eu fiz a obra, vou dar minha placa. Gente, a gente está perdendo o que é essencial. Que é essencial. Não se transforma em política pública. Não passa pelos projetos temporais. Porque a ideia era, de repente, eles fazerem esse atendimento, né, dar início a esse atendimento, mas que isso virasse uma política pública. Se viesse a ser uma política pública, que eles pudessem dar continuidade a Esses essa 30 que eu tirei lá, independente de verba positiva. do que eu tirei do Pronas, 30 crianças, mais essas 25, são 55, dessas testemunhas, né, Cláudia? Toda reunião eu converso. Tá bom, é do município. E aí, então vocês já têm esse número de saber que você tem o seu, eu já tenho o meu, que